Uma boa questão. Primeiro, eu acho que há uma forte semelhança, não só entre este golpe, o golpe de 64, como com a tentativa de golpe de 1954, que resultou na morte de Getúlio Vargas. A coincidência são as forças interessadas e patrocinadoras desse processo, as forças econômicas, sociais interessadas. Quais são elas? Uma, os interesses estratégicos de Estado dos Estados Unidos, né, que se incomodam com ações geopolíticas hoje do governo brasileiro, como a participação dos BRICS, a articulação dos BRICS, o papel que os BRICS podem potencialmente desenvolver na criação de um banco, eventualmente uma futura moeda, iniciativas como a CELAC, a Unasul, que articularam países progressistas da América do Sul, do nosso continente, mas também tem interesses na mudança do marco regulatório do nosso petróleo e voltar a obter um controle sobre essas gigantescas reservas do pré-sal. Mas aí se somam as corporações, as grandes corporações transnacionais, o capital financeiro, ligado ao banco, aos setores financeiros, e essa conjunção esteve presente tanto em 54, são forças denunciadas por Getúlio Vargas, como no golpe de 64, como agora nesse golpe. E nessas três situações históricas, a base que vai cumprir o papel mobilizador, porque esses setores são inexpressivos quantitativamente, será a classe média alta. E essa classe média alta ocupou esse papel e foi muito nítido em 1964, a marcha pela família e propriedade, e agora nessas campanhas que resultavam no Fora Dilma, né, e nas marchas, nos envolvimentos de todos esses setores. Eu acho que isso é a primeira questão para a gente perceber como elemento de semelhança. Agora, de diferença, né, a diferença é fundamentalmente que o golpe de 64 foi um golpe militar. A parcela do Estado utilizada para viabilizar o golpe foram as Forças Armadas. Dessa vez, veja, já não era mais possível na correlação de forças mundial um golpe militar. Isso altera a própria autoimagem que os Estados Unidos têm, busca construir no mundo. Isso dificultaria a correlação de forças mundial deste golpe, isolaria os golpistas. Portanto, os novos tipos de golpe que vêm se desenvolvendo, que começam, no nosso caso, no nosso continente, com o golpe de Honduras, que ainda inicia com um pelotão militar, mas logo se tenta dar um viés constitucional, que se aperfeiçoa no caso do Paraguai, que é onde é um impeachment também, né, que é confirmado em 48 horas, logo ele é confirmado pela Suprema Corte Paraguaia, e agora no caso do golpe brasileiro. Né? Mas ele traz também muitos aprendizados que os golpistas tiveram em destituição de governos como a Ucrânia, a Geórgia, especialmente a Ucrânia. Há muitos elementos comuns a serem estudados para mostrar esse novo tipo de golpe, onde quem faz o papel que as Forças Armadas cumpriram no golpe de 64 serão setores da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do próprio Poder Judiciário, alicerçados fundamentalmente na base parlamentar que eles tinham e com outro aspecto importante que é a mídia, né? Especialmente nesse caso um destaque para a Rede Globo de televisão, que foi a organizadora dos golpistas. Eu acho que o principal problema que nós temos nesse momento é falar as dificuldades e os elementos potenciais que temos ao nosso lado. Dificuldades que nós temos ao nosso lado é que os golpistas deram esse golpe para retomar uma pauta neoliberal. Ou seja, eles estão muito interessados em mudar o marco regulatório do petróleo, em voltar a ter aqueles contratos de concessão ao lugar da partilha, em privatizar os 46% do nosso setor elétrico que ainda não foi e pode ser privatizado, em privatizar outros setores como os Correios, em Bom, como elemento favorável, o que nós temos ao nosso lado é, primeiro, que nós temos um fator que essa ofensiva neoliberal, privatizações, redução de direitos, precarização de direitos trabalhistas, ela já não é uma novidade como foi nos anos 90. Elas são medidas impopulares, a população sabe o seu significado, sabe que isso é perda de direitos, sabe que isso é redução de políticas sociais, né? E isso vai gerar um potencial de luta e resistência, com certeza. Segundo fator que nós temos ao nosso
lado, é uma memória coletiva, né? Uma memória coletiva desses últimos 13, 14 anos de governos que eu chamaria de neodesenvolvimentistas, foram governos petistas, que estimularam um conjunto de políticas sociais e que isso vai ficar na memória popular, né? E esse é um fator com potencial mobilizador. E o terceiro fator, que eu acho importantíssimo, é que a classe trabalhadora organizada, os setores da produção, ela ainda não entrou em cena. Você pode entrar num processo de luta organizado, eventualmente até na construção de uma greve. Portanto, isso são fatores potenciais que podem nos conferir uma capacidade de resistência a esse golpe, que, ao nosso ver, não pode ser apenas uma resistência passiva. Nós temos que ser rapazes de dar uma resposta, uma saída política para a sociedade. A principal saída política a ser construída, para não ficarmos apenas numa resistência passiva a esse processo, é a proposta de uma constituinte. Veja, muitas pessoas temiam a constituinte, alegando que era perigoso perder direitos trabalhistas assegurados na Constituição de 88. No entanto, isso já está em curso, eles já têm maioria constitucional, eles já vão fazer essas reduções, já vão fazer essa supressão de direitos, e, portanto, nós temos cada vez só a ganhar com uma constituinte que devolva ao povo a construção de um novo pacto democrático que foi rasgado com esse golpe agora. Acho que esse é um debate que vai se colocando com muita força. Acho que estamos construindo uma unidade na palavra de ordem fora Temer, há uma boa unidade na palavra de ordem direta já, né? Que também é algo importante, porque isso não só desmoraliza o caráter usurpador do governo Temer, como sabemos que se o Temer não renuncia esse ano e vier a renunciar o ano que vem, eles podem tentar fazer uma eleição indireta. Por isso é importante construir a palavra de ordem direta já. E também a palavra de ordem nenhum direito a menos é importante, porque ela expressa essa resistência nesse momento. Mas todas elas são defensivas, né? Nós temos que construir isso, é um esforço de convencimento, para as pessoas compreenderem que nós precisamos ter uma saída política. E essa saída política tem que ser uma saída que seja democrática. E nada é mais democrático para reconstruir uma saída política do que uma constituinte que discuta os verdadeiros problemas da nação. Acho que elas são importantes, sim, no sentido de desmoralizar o Temer, demonstrar o seu caráter usurpador, né, sua forma golpista de ter chegado ao governo, mas também de precaver que queiram fazer uma eleição indireta no ano que vem. No entanto, elas ainda nos mantêm na defensiva. São importantes, mas são defensivas. Acho que destacar que agora é a hora da gente ir com toda a força para a luta, não desanimar em nenhum momento, saber que estamos num momento muito interessante, porque Temer está sentindo a força das mobilizações, o golpista Temer está cada vez mais encurralado, surgem manifestações espontâneas, criativas, em várias partes e setores da sociedade, e o nosso papel agora é potencializá-las, é não desanimar, cada um pode construir atos, participar dos atos existentes, fazer formas criativas de expressar essa grande questão nacional que vai unificando o país, que é o Fora Temer.